Pode se assentar, irmãos. Realmente a atmosfera está diferente hoje aqui. E Deus colocou no meu coração uma palavra, que é Jovens Revolution. Quem é jovem aqui? De 0 a 100 anos é jovem, amém? Se você tiver mais que 100 anos, aí pode ser que você não seja jovem, mas até 100 anos. E no livro, ou na carta de 1 João 2,14, diz assim: Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Irmãos, aqui já começa uma chave muito importante para que a nossa juventude seja uma juventude revolution. Aqui já começa uma das chaves mais importantes. Porque a partir do momento que eu, como pai, conheço a Deus desde o princípio, eu vou começar a seguir os princípios do Evangelho. E através da minha atitude, através do meu modelo, através do meu exemplo como homem e mulher de Deus, os meus filhos vão ver em mim a referência de homem de Deus e vão querer seguir os mesmos passos. Então, irmãos, pais, o que Deus tem para vocês nessa noite é que eu e você já começamos a entender que para que os nossos filhos sejam filhos que vai revolucionar a geração deles, eu e você, nós precisamos influenciar essa juventude. Mas como que eu vou influenciar a minha juventude? O que João diz? Porque já conhecestes. O conhecimento do Senhor, ele é passado de geração a geração. Então, quando eu como pai conheço o Senhor, como eu como pai vivo a palavra do Senhor, isso vai respingar nos meus filhos. Irmãos, e isso é muito forte, porque nós sabemos que muitas coisas que nós fazemos, os nossos filhos imitam. Então, se o seu filho vê você lendo a palavra, isso vai gerar um hábito na vida dele. Se o seu filho vê você orando, isso vai virar um hábito na vida dele. Se o seu filho vê você como um homem de Deus, amando os princípios do Evangelho, ele vai ser um amante dos princípios do Evangelho. Por isso que João escreve essa carta declarando primeiramente para os pais. Pega a sua mão, pai, nessa noite. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Rabassunderás. Quando eu falo pai e mãe. Deus, o Senhor ministrou meu coração acerca dos pais, Pai. E eu te peço nessa noite, Senhor, que o Senhor venha derramar sobre a vida dos pais aqui nessa noite. Um espírito, Pai, de sabedoria e revelação do pleno conhecimento de quem o Senhor é. Porque quando nós conhecemos quem o Senhor é, quando nós conhecemos quem o Senhor é, nós vamos querer influenciar outras pessoas para que eles conheçam, a partir da nossa casa. Então eu profetizo pais com fome e sede do Senhor. Eu profetizo mães com fome e sede do Senhor. Eu profetizo uma geração
Para vocês, jovens, essa carta, ela vem direcionada para vocês também, jovens. Eu vos escrevi. Por quê? Sois fortes. Às vezes, o cansaço, a fadiga, nós pensamos que é só com os mais velhos que acontece isso, o esgotamento emocional. Mas não. Pode ser que muitos dos jovens se sentem cansados, fadigados. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele vai vir como uma injeção de ânimo, de força sobre a vida de cada um de vocês, para você continuar a caminhada, a trajetória, porque tem toda uma jornada pela frente, tem uma jornada de conquista para vocês, tem uma jornada de vitória para vocês. Sabe por quê? Porque vocês são fortes. E a palavra de Deus. Você não entendeu? A palavra de Deus está em nós. Olha só o que Deus começa falando para mim e para você, jovem, nessa noite. Jovens, Ele já começa falando: vocês são fortes. E tudo que o inimigo tenta colocar na sua mentalidade, para colocar você para baixo, para dizer que você é fraco, que você não conseguir, isso vem do seu próprio coração, não. Essa força vem da fonte, de uma fonte que é inesgotável. E essa fonte é a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus está em mim, quando a palavra de Deus está em nós, ela nos fortalece. Quando essa palavra, ela vem de encontro ao nosso coração, à nossa mentalidade. Sabe o que acontece? O que diz em Romanos 12: nós não começamos a não nos conformar com as coisas desse mundo, mas nós somos o quê? Transformados pela renovação da nossa mente. E vamos começar a experimentar a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Então, primeiro, tem uma palavra em nossa direção de que nós somos fortes. Depois vem o motivo dessa força toda, que é a palavra de Deus. E depois, já venceja comigo. Se você parar para pensar, não há nenhuma ênfase no maligno, porque vocês são fortes e vocês já venceram. E é através da palavra. Porque Salmo 119, 105 diz o quê? Que a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E o salmista vai dizer
Porque Jeremias, ele é chamado num contexto turbulento da nação de Judá. Jeremias, ele é inserido num contexto onde o povo de Judá estava voltado para a idolatria e tinha se afastado de Deus. Aí Deus pega e fala: Jeremias, eu te escolhi. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias, além de te conhecer, te santifiquei, eu te separei, te dei por profeta. Sabe, irmãos, quando nós começamos a ver a palavra, quando nós começamos a ver as histórias de como Deus faz, de como Deus prepara um jovem, e ele começa ainda a conversar com Deus: mas eu sou como uma criança. Ele falou, e Deus fala para ele assim: não digas que é como uma criança, porque tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Sabe por quê? Porque eu serei contigo. Os jovens Revolution, eles saem do lugar de conforto, eles saem do lugar da comodidade e ele vai para o lugar aonde Deus o chamou para estar. Hoje de manhã eu estava numa reunião de jovens e líderes de pastores de jovens. E o interessante é que o Gideão, ele falou algo que mexeu comigo. Ele falou assim: nós precisamos fazer um tipo de oração. Deus, aonde o Senhor estiver se movendo, que nós estejamos nesse lugar. Aonde tiver uma bagunça santa e que o Senhor estiver no meio, nos impulsione para esse lugar, porque aonde o Senhor estiver, é ali que eu quero estar. Irmãos, o contexto de Jeremias não era nada favorável, mas mesmo assim, Deus o chama, Deus o separa, e Deus o envia para fazer a vontade de Deus. Jovens Revolution, eles são enviados para fazer a diferença na comunidade aonde ele mora, aonde ele estuda, aonde ele trabalha, aonde ele estiver. Ele é aquele jovem que vai fazer a diferença. Tem jovens Revolution aqui nessa noite? Tem jovens que querem fazer a diferença e mudar a geografia aqui nessa noite? E sabe, Deus colocou no meu coração uma oração, porque aquela igreja, a oração que ele fala é pedindo sabedoria e revelação. Ele começa dizendo: peça ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Peça ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês um espírito
o Espírito começa a abrir os nossos olhos para saber qual é os sonhos, os planos e os projetos que Ele tem para cada um de nós. E Ele continua: eu peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação. Sabe? Que os olhos do nosso coração sejam iluminados para nós entender a nossa vocação, aonde nós estamos no corpo, para que nós vamos funcionar e fazer a vontade dEle em conformidade, como a engrenagem, que ela vai em conformidade e saber aonde eu me encaixo para dar a continuidade dessa engrenagem e fazer com que ela funcione. Então, quando eu entendo, irmãos, quando o Espírito Santo começa a iluminar a nossa mente, nós vamos começar a experimentar experiências com Deus. Nós vamos entender o que fez o apóstolo Paulo sofrer tanto pelo Evangelho, e mesmo ele preso, ele começa a escrever cartas que confortava a igreja. Ele começa a escrever cartas falando que as tribulações dele, irmãos, sabe, quando nós começamos a entender o amor que ele tinha pela igreja, o amor que ele tinha por essa palavra, o amor que ele tinha do quê? De mesmo estando preso, saber que ele estava cumprindo a vocação de Deus na vida dele. E Jeremias também não foi diferente, porque Jeremias, ele também foi preso, ele foi injuriado, ele foi castigado, jogaram ele numa cisterna também. Mas sabe qual era a diferença? Deus estava com ele. Jovem, a partir do momento que você mergulhar, a partir do momento que você realmente traz Deus, eu não sei falar, eu sou como uma criança, mas esse é meu. Sabe? Você vai começar a viver experiências extraordinárias com Deus. Você vai começar a acessar o coração de Deus de uma tal maneira, jovem, e que as pessoas ao seu redor não vão te reconhecer. Mas sabe o que vai acontecer? Deus estará com você. Você já pensou em caminhar de mão dadas com Deus? De cada decisão, você saber que Ele está pertinho de você, você começar a ouvir a voz de Deus. É isso. Ele quer que eu e você conheçamos e prossigamos em conhecer Ele dessa maneira, de caminhar, de conversar, de se relacionar com Ele. E nas minhas orações, Deus tem queimado. E hoje é um dia de que essa juventude vai virar a chave. Sabe qual é a chave? De se entregar realmente ao Senhor. Porque às vezes nós crescemos na igreja e só frequentamos, mas nunca tivemos uma experiência genuína de um encontro com Deus. Essa experiência não é friozinho, é barriga, é realmente ser tocado por Ele. E
Ele está acessível aqui nessa noite. Se você quiser nessa noite ter uma experiência genuína com Ele, Ele está aqui. Segundo, primeiro, Jeremias. Precisamos entender o que é o chamado de Deus para as nossas vidas, jovens. Precisa saber quem você é e aonde você quer chegar com Deus. E segundo, precisamos ter coragem. Precisamos ser corajosos. E não tem como não falar de Davi. Porque no livro 1 Samuel 17, o que vai acontecer ali? Golias, ele está afrontando o exército de Deus vivo ali naquele lugar. Por longos dias. E uma certa feita, o pai de Davi pede para ele levar alimento para os chefes e para os irmãos. E ele vai. E quando ele chega lá, irmão, ele não se conforma. Ele não se conforma com a situação que ele vê. E a primeira reação que ele tem é: mas o que está acontecendo aqui? Porque esse cara está afrontando o exército do Deus vivo. Quem é esse incircunciso? E Davi, ele já tinha vencido algumas batalhas. Porque ele era corajoso. E na nossa caminhada com Deus, na nossa trajetória com Deus, nós precisamos ter coragem, jovens. Nós não podemos nos acovardar mediante os gigantes que muitas vezes têm assombrado a nossa mente. Os gigantes que muitas vezes tenta te calar, te envergonhar e até mesmo tentar fazer com que você desista de viver o Evangelho, até mesmo de declarar que você é um jovem cristão. Eu vou repetir a frase do Nick aqui, posso? O Nick diz assim: se na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, ninguém sabe que você é cristão, então você não é. Por quê? Não tem como esconder uma cidade. Se você é luz, aonde você chegar, você tem que resplandecer. Quando Davi chega, irmão, ele fala o seguinte: ninguém quer lutar, eu vou lutar com esse gigante. E ele vai, conversa com Saul. Saul fala assim: não, mas você é muito menino. Ele: você não sabe, você nem está ligado. Eu estou lá com as ovelhas do meu pai, vem o leão, vem o urso. Eu arrebato as ovelhas das garras do leão e do urso. Então eu já venci algumas batalhas já. E sabe o que me chama a atenção? Que Davi, ele era extraordinário, irmãos. Por quê? Quando Saul ficava endemoniado, uma pessoa fala assim: eu conheço um jovem. Ele começa a dar as referências. Ele sabe tocar bem harpa. Ele é formoso. Homem de guerra. E Deus é com ele.
quando nós entendemos a nossa vocação, quando nós entendemos o que Deus quer fazer através de nós, sabe o que vai acontecer? Quando o bicho estiver pegando na casa de algum amigo seu, ele vai pedir para chamar você. Oh, eu conheço um menino, o nome dele é Guilherme, chama ele, porque Deus é na vida dele, ele é cheio de Deus. Quando o bicho estiver pegando em alguém da sua família, sabe o que vai acontecer? Vai chamar você para ir lá e representar o reino dos céus. Jovens revolucionários, eles são corajosos, porque eles enfrentam os gigantes. Mas que os gigantes tentam paralisar ou roubar a fé, eles avançam. E Davi vai para cima, irmãos, com uma funda na mão, o tiro é certeiro, o gigante cai. Ele decora o gigante. Deus quer levantar aqui jovens com uma espada na mão. Jovens com uma espada na mão. Sabe aquela espada que foi pregada na quarta-feira? Aquela espada de 2 gumes, ao ponto do quê? De dividir juntas medulas, ao ponto de discernir o quê? A intenção do coração. A espada que esmiuça o quê? A espada do Evangelho. Deus quer levantar jovens cheios de autoridade, jovens que manejam bem a palavra da verdade, jovens de que não tem do que se envergonhar, jovens fortes e corajosos, que vão vencer, que vão romper e vão viver milagres. Aleluia. Então, Deus quer levantar uma juventude revolucionária que entendem o chamado, mas que são cheios de coragem. E terceiro, Deus ministrou no meu coração acerca de amizade. Quem é o seu amigo, jovem? Com quem que você tem andado? Com quem que você tem se relacionado? A Bíblia vai nos falar de Daniel, de Misael, de Ananias, de Azarias. 4 jovens inteligentes. Porque quando a Babilônia invadiu, separaram os príncipes. Então esses jovens eram jovens diferenciados e levaram para a Babilônia. Sabe o que acontece? Chega lá, se contaminar com as iguarias. Eles decidiram, irmãos. Não foi uma imposição. Eles estavam em uma outra cultura. Eles estavam em uma outra realidade. Mas eles decidiram se manter fiéis. Esses 3 amigos, foi proposto para eles comer das iguarias do rei, e ele falou assim: não, nós vamos nos alimentar de verduras, de legumes. Mas eles estavam correndo risco ali. Mas
amigos que te levam para perto de Deus. Glória a Deus. Você precisa ter amigos que te impulsionam para viver o que Deus tem para você. Sabe por quê? Quando nós começamos a andar com pessoas que não nos levam para perto de Deus, nós podemos estar correndo risco do quê? De ser influenciados para longe da presença de Deus. Mas esses 4 jovens, eles decidiram permanecer firmes. E Deus foi com eles. Levantaram uma estátua. Estava Israel, Ananias e Azarias. Eles não se dobraram. Glória a Deus. E a sentença era de morte. E sabe o que acontece? Eles são jogados na fornalha. E aquela fornalha foi aquecida, aquela fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Mas quando eles são jogados, acontece algo sobrenatural. Glória. Sabe por quê? Foi jogado só 3 jovens lá. Mas quando o rei e todos que estavam assistindo a sentença olham para dentro da fornalha, eles visualizam o quarto. Aleluia. Glória a Deus. Jovem, quando eu e você decidimos caminhar com amigos que nos levam para perto de Deus, nos momentos mais difíceis da nossa jornada, da nossa trajetória, sabe o que vai acontecer? O quarto homem vai estar junto conosco. O quarto homem vai nos livrar da fornalha. Você pode se colocar de pé? Glória a Deus. Então, Jovens Revolution são aqueles que entendem